É uma noite especial, uma noite onde nós estamos diante da Tua presença, uma presença santa, uma presença maravilhosa, e eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que mesmo cansado, Pai, mesmo não estando 100% na minha saúde, o Senhor venha me renovar as forças, usar a minha vida, para que nós não saímos daqui diferentes, daqui da mesma maneira, mas saímos diferentes. Espírito Santo, toma a frente, continua agindo. Eu reconheço a minha pequenez diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que todo o intento das trevas para roubar essa palavra que caia por terra, em nome de Jesus, e que cada um aqui entenda o que o Senhor está querendo trazer para nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como eu falei na oração, eu não estou 100% na minha saúde. Não sei o que está acontecendo, se é uma gripe que está querendo vir, mas estou meio derrubadinho. Acordei de madrugada, mas não consegui vir. Estava marcado de vir pregar no culto de manhã. Tive que ligar para o Cacá me cobrir, porque eu não estava bem. Talvez eu não consiga ficar para aconselhar, mas os pastores vão estar aqui. Porque se eu não respeitar esse momento, eu conheço o meu corpo. Quando ele pede um tempo de descanso, eu não respeito, eu vou parar na cama. E eu estou nesse momento, meio assim, brigando, puxando energia. Mas amados, então eu sei que vocês entendem, vocês são uma igreja que respeitam a saúde do pastor, amém? Mas nesses dias, eu fui convidado para uma entrevista. Na realidade, foi um bate-papo sobre liderança. Foram convidados eu e a diretora de RH da Renault. Foi muito legal, até porque chamaram ela por ser uma mulher diretora de uma empresa, de repente masculina, né? Carros. E eu, por estar liderando uma multidão e exercendo a essência da liderança. Porque, amados, quando você está num quartel e você não ouve o superior, você é preso. Quando você está numa empresa e não ouve seu chefe, você é mandado embora. Agora na igreja, eu não te pago nada. Então aí que geralmente em instituições, não, em ONGs, em pessoas voluntárias, a essência da liderança vem para fora. E me chamaram para falar, foi muito legal, foi uma experiência nova. Mas num certo momento a pergunta foi o seguinte: qual é a importância da espiritualidade na liderança? A Ana falou que ela cria, e eu também. E na minha resposta eu pude dizer que a fé, ela é motivadora. Que a fé é aquilo que a fé te faz levantar da cama. A fé te dá um motivo pelo qual agir. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Amados, fala para o irmão do lado, o que te faz levantar? Fora o despertador, o que te faz levantar? Né? O que te faz? Qual é a razão que te faz levantar todas as manhãs? O que te move? O que te fez vir aqui hoje? É uma pergunta básica na vida, talvez a pergunta mais importante a ser respondida. Hoje, eu não estava muito bem, mas acordei às 4 da manhã, fui para o meu escritório, subi no 22º andar da minha casa, e aí estava lá, aleluia, tô brincando, aqui tá visitando, tá? Brincadeira. Já tá olhando, tá vindo? Ladrão! Acordei às 4 horas, fui lá no meu escritório, sentei na frente do computador e comecei a orar. Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor quer trazer hoje? Porque, querido, eu tenho 500 palavras arquivadas. Pega uma, dá uma mudada, põe a data de hoje e tô bem, né? Mas eu estava sentindo algo que era para trazer algo novo. Mas o que é que me faz acordar tão cedo? O que me faz vir pregar, por mais que hoje eu não preguei nos 3 cultos, mas o que me faz sair de casa e vir pregar em vários cultos? Salário? Meu irmão, eu recebo a mesma coisa se eu pregar uma vez por mês ou pregar todos os cultos. Então não é dinheiro. É muito mais que isso. Eu quero te dizer que existem 3 coisas que movem os homens. Fala para o irmão do lado. O homem é movido por sobrevivência, recompensa e visão. E nós vamos ver na Bíblia 3 histórias sobre esses motivos e o que e aonde os motivos levaram essas pessoas. Primeiro, repita bem alto: guiados pela sobrevivência. Eu tenho aprendido que quando o assunto é sobrevivência, o ser humano é muito criativo. Quando a fome aperta, muitas profissões criativas são criadas. Amado, só passa fome quem quer, porque até a pessoa de repente se pinta de prata e vai no
faz um negócio e pede dinheiro e ele levanta uma grana. Criatividade. Sabe, as pessoas criam, na hora que aperta, as pessoas conseguem fazer algo diferente. O lado bom é de que quem é guiado pela sobrevivência, esse é alguém que não fica muito parado num lugar. Quando há uma necessidade, ele faz de tudo para supri-la. Só que há algo bom e algo ruim. O lado bom, como eu falei, esse é alguém ativo, é alguém que vive fazendo algo. Mas o lado ruim é que é alguém que vive fazendo algo, mas nunca chega a lugar nenhum. Ele geralmente é aquele que faz o que faz, simplesmente porque é o certo a fazer. Abra a tua Bíblia comigo em Jonas. Jonas, capítulo 1. Pastor, tem Jonas na Bíblia? Tem. Acha aí no comecinho dela, qualquer coisa, vê se vai ter no telão aí, Rafa, vai. Qualquer coisa, olha aí no telão, nas TVs que estão aí atrás também. Você que está assistindo no SBT, você pode ver a legenda aqui embaixo. Aleluia. Você que está na Globo. Jonas 1, versículo 1 diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Igreja, independente de qual dos três você venha se identificar durante a mensagem, eu preciso dizer que todos, mesmo que você tenha viva por sobrevivência, ou por recompensa, ou por visão, ambas as pessoas, todo mundo recebe uma visão na vida. Não importa se você é guiado por uma das três. Se você nasceu, você recebeu uma direção dos céus para você. Talvez você não saiba, talvez você não queira saber, ou talvez você prefira ignorar essa missão. Foi o caso de Jonas. Esse era um camarada que tinha acesso às promessas de Deus para a vida dele. Um camarada que não precisava gastar horas por dia dizendo: Deus, o que o Senhor quer de mim? Já viu pessoas assim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Por que eu moro aqui? Por que eu casei com essa pessoa? Jonas não precisava nada disso. Deus foi muito claro: Jonas, eu quero que você levante e vá pregar em Nínive. Que lindo! Imagina, Tom, Deus, toda a missão fosse tão clara assim. Vai para tal lugar. Seria muito mais fácil para a gente. Nada, fala para o irmão do lado, nada foge dos planos de Deus. Fala para ele, nem você. A Bíblia diz que os olhos de Deus nos viram ainda na substância ainda informe, quando nossos dias foram todos escritos virei rapper. Todos os dias foram determinados, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Então Deus tem um plano na tua vida. Cabe a você aceitar ou rejeitar. E o que Jonas fez? No versículo 3, a Bíblia diz que Jonas se dispôs, se levantou, mas ele não se dispôs para obedecer, ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Querido, ir para longe dos planos de Deus é uma opção, assim como estar perto dos planos dele. E quantos que hoje já sabem o que tem que fazer? Quantos hoje, aqui na igreja, já entendem que tem um lugar para se chegar, contudo preferem obedecer em partes? Repita comigo: obediência parcial é chamado desobediência. Amém? Pessoas que preferiram fazer o que fazem porque sabem o que é o certo a fazer, mas não por uma visão, apenas por sobrevivência. E qual o perigo aqui? Qual o perigo? Ei, vocês estão me entendendo ou eu estou enrolando a voz, só eu estou me entendendo? Porque eu não estou muito normal hoje. Às vezes acontece isso, né? Você fala uma coisa, você acha que está sendo mó eloquente, e a galera, cara, o que aconteceu com ele? Tá dando para entender, né? Bem, quando embolar, vocês falam: pastor, embolou. Então vamos lá. Qual que é o perigo aqui? Geralmente, aquele que vive pela sobrevivência é alguém que não dá valor para aquilo que Deus está fazendo. Deus estava prestes para usar Jonas. Estava prestes a usar Jonas para salvar uma cidade. E ao invés de Jonas olhar para aquilo que Deus estava para fazer, ao invés de Jonas olhar e falar: caramba, o meu Deus é um Deus perdoador, Ele é um Deus da segunda chance, que bom, eu vou ser usado para salvar uma cidade. Ao invés de ele ver isso, por causa do pecado de Nínive, ela foi conhecida como cidade dos ladrões. O povo de Nínive saía, saqueava as regiões para se enriquecer. Então, não só Jonas, mas como o povo de Israel, eles odiavam os ninivitas, e eles desejavam vingança
e não misericórdia. E ao invés de eles olharem para a misericórdia de Deus, eles preferiram olhar para aquilo que o coração deles estava sentindo no momento. Só que ele esqueceu de algo. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem poderá conhecê-lo? Jonas olha para o seu coração ao invés de olhar para o coração de Deus. E Jonas, ele aqui tipifica o homem que vive pela sobrevivência. Repita comigo: sobrevivência. Então ele faz o que faz, guiado por circunstâncias, mas ele não consegue ver o que Deus está fazendo. E amados, existem milhares de pessoas querendo viver o que ele vive. Existem milhares de pessoas falando: cara, me dá uma chance para mim pregar lá. Todo mundo queria, quem que não queria pregar para Nínive? Imagina você ser conhecido como o herói do país. Você vai para uma cidade, salva a cidade, depois vai e abre uma padaria. O que você acha que vai acontecer com a tua padaria? A cidade toda vai vir comer lá, vai virar o shopping do pão. Ele, ao invés de pensar até nisso, caramba, vou ficar reconhecido, uau, ele começa a não dar valor para isso. Ele começa a dizer: isso não é nada demais, isso é para qualquer um. E sabe, amados, isso, às vezes eu vejo Jonas também no nosso meio. Jonas é aquele que Deus chama para usar numa igreja grande. Tantas pessoas sentadas na cadeira dizendo: Deus, me usa nesse lugar. Puxa, como é que o pastor vai me conhecer? Eu tenho um chamado, eu quero ir para tal lugar. E aí a gente chama algumas pessoas para virem e estarem no nosso lado, mas ele acha defeito nisso. Ai, não me ligaram hoje. Ai, não me deram bola. Deus o chama para algo que todo mundo queria, mas para ele não é nada demais. Deus dá um trabalho maravilhoso. Metade da torcida do Corinthians queria trabalhar lá, porque metade não trabalha. Tô brincando. Metade da população mundial: nossa, que trabalho irado! O cara diz: ah, nada a ver. Chega atrasado, trabalha relaxadamente, sabe, não dá valor. Deus dá uma família que todo mundo olha e fala: cara, eu queria uma família igual a tua. Olha que família linda. Mas ele tem a capacidade de tratar mal a mulher e os filhos. Se é a mulher, tratar mal o marido e os filhos. Se é os filhos, tratar mal o pai e a mãe. Sabe, amado, sempre tem alguém querendo viver aquilo que você está vivendo. Às vezes, uma vez eu ouvi numa casa de recuperação que enquanto você está reclamando da banana que você está comendo, tem gente querendo comer a casca que você está jogando para fora. Sabe, sempre tem alguém querendo viver aquilo que Deus está te dando. E aquele que vive por sobrevivência, ele não dá valor para isso. Ele está vendo Deus agir, mas para ele é normal. E quem está de fora fala: caramba, me dá uma chance, Deus. Deixa eu estar ali um dia para o Senhor ver que eu não perco essa chance. Qual é o problema na vida de quem vive pela sobrevivência? Fala para o irmão do lado: é alguém que vive tomando invertida na vida. Jonas, ele foge de Deus, vai para um navio. No meio do mar vem uma tempestade e eles descobrem que o motivo da tempestade é o Jonas. O que eu quero que você entenda? Quando você não dá valor naquilo que Deus está fazendo na sua vida, você acaba sendo como ele. Aonde você vai, você leva uma nuvem de tempestade. Aonde você vai, você, ao invés de ser portador de boas novas, todo mundo quer estar no teu lado, ouvir o que você tem a dizer, você é um portador de más notícias, de fofoca, de maus pensamentos. Jonas 1,15, olha o que diz: levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar acabou. Sabe qual é o problema? Pessoas normais se afastam de gente como Jonas, não querem viver com eles. Porque, amados, quem sabe onde vai chegar, não quer andar no lado de alguém que vive pela sobrevivência. Ele olha e fala: puxa, cara, você reclama demais, meu. Você não dá valor. E não sei se você já viveu isso, mas tem pessoas que você diz assim: é melhor eu ficar longe, porque só de estar perto a conversa me faz mal. Eu sei onde eu vou chegar. Eu não vivo pela sobrevivência, eu vivo por uma visão. E aí essa pessoa acaba ficando sozinha. Amados, e o homem não nasceu para andar sozinho. Nós nascemos para ter amigos. Amém? Não é só casar, não é só ter uma família, mas ter amigos. Por que a gente faz tanta coisa, faz festa? É muito mais fácil para mim organizar um culto, querido. Sábado que vem é muito mais fácil eu dizer: não vai ter festa coisa nenhuma, vamos ter um culto aqui. Viu que eu estou melhorando, né? Conforme está pregando, aleluia. Né? Unção. Onde eu estava? É muito mais fácil então eu chegar e falar: não tem festa. Faz o culto, põe alguém para pregar. É muito mais fácil. Por que a gente faz isso? Para criar vínculos, para trazer a galera junto, para trazer amizade, porque a gente sabe da importância. Mas os Jonas da vida olham: ai, mais uma festinha na igreja. Ai,
Não, fala da visão. Né? Entenderam? Sem visão. As pessoas não querem andar com gente assim, por quê? Repita comigo, porque são pessoas instáveis. Escute, me prova isso, pastor. Te provo. Jonas 4, versículo 1. Quando Deus usa Jonas, você vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus, ele foi lá, meio sem vontade, ele foi. Deus usa Jonas, a cidade se converte. Jonas fica irado, olha o que ele faz. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Olha o versículo 3. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Sabe o que ele estava querendo dizer? Não aguento mais, me mata. Ai, não aguento mais, vou me matar, vou morrer. Estou bege dessa vida. Conhece pessoas assim? Um dia está sorrindo, outro dia não te olha na cara. O que eu fiz? Um dia chega para o pastor e fala: conta comigo, e chora. Você fala: cara, você está chorando? No outro te trata como se você fosse endemoniado. Fala: caramba. Pessoas inconstantes, sem alvo, sem perseverança. E essas são aquelas guiadas pela sobrevivência, porque elas até saem do lugar, elas até acordam cedo, mas fazem por fazer. Eu vou te dizer o seguinte, queridos, um dia eu fui assim, mas graças a Deus que Ele nos dá a chance de crescer, amém? Eu creio que você pode mudar o sentido na sua vida, pois eu vi que depois que eu comecei a crescer um pouquinho, eu comecei a não ser mais dirigido pela sobrevivência. Você pode dizer: pô, pastor, então você se tornou um homem guiado por uma visão. Queria te dizer que sim, mas não. Eu fui para o segundo passo. Quando eu cresci um pouquinho, eu fui viver isso aqui que eu vou te ensinar agora. Fala para o irmão do lado: guiados pela recompensa. Se você permanece muito tempo nesse estágio aqui da recompensa, isso é perigoso, pois chega uma hora que não existe mais barreiras, nem pessoas à sua frente. E esse é alguém que não vê nada pela frente a não ser: o que eu posso ganhar com isso? Qual é a minha recompensa? Ele pensa assim: o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero? E para chegar onde ele quer, ele passa por cima da lealdade, da honra, da amizade, do amor e do respeito, por causa de um objetivo. Qual? A sua recompensa. Eu vou te contar uma história, acho que não vai dar tempo. Faz tempo que eu não falo isso, né? Vamos lá. A Bíblia conta a história de um homem chamado Davi. Eu já preguei aqui 200 pregações de Davi. Davi é um cara que nos ensina muito. Davi, ele errou, mas ele soube se levantar. E sabe o que eu vejo? Se eu, um mero mortal, depois de anos da morte de Davi, continuo aprendendo com ele, eu fico imaginando o filho de Davi. Imagina se você fosse filho desse cara, vendo escrever os salmos, aprendendo com Davi, mas teve um filho dele que não deu valor, não viu por esse lado. Ele tinha acesso. Fala para o irmão do lado: ele era filho do rei, mas ele quis ser rei. Sabe, amado, nem todo filho do rei tem que ser rei. Se Deus te chamou para ser príncipe, seja o melhor príncipe. Esse cara, ele olhou para o rei e falou: eu vou puxar o tapete, só que o detalhe, do pai dele. Abre a tua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 15. Segundo Samuel 15. Eu acho que vai estar aqui atrás também. Versículo 2. Vamos lá. Levantando Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Cara, o filho do rei falando: ninguém vai te ouvir. Versículo 3. Versículo 4. Dizia mais Absalão:
quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Amado, só um detalhe: quem estendia a mão naquela época, o único que podia estender a mão e beijar o povo era o rei. Ele tinha essa atitude, tipo, olha o que eu faço, eu sou melhor que o meu pai. Versículo 6: dessa maneira fazia Absalão e todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele roubava o coração dos homens de Israel. Pesado isso, hein? Ele roubava o coração dos homens de Israel. Versículo 2: levantando-se Absalão pela manhã. Amados, olha só, nós vemos que esses aqui, tantos que vivem pela sobrevivência, que acordam cedo para poder sobreviver, os que vivem por recompensa também acordam cedo. Também tem motivação para acordar, mas a motivação é diferente. Já dá para entender que todos têm uma motivação pela manhã. Só que eu e você, um dia, vamos receber a paga da motivação que nos guiou por anos. Vocês estão aqui? Absalão acordava de manhã e ia para a porta da cidade. E ele viu uma necessidade. Queridos, ele viu uma necessidade. E ao invés de ajudar o pai a sanar essa necessidade, ele usou para benefício próprio. Quantos Absalões às vezes existem na igreja, né? Porque uma igreja grande, é impossível o pastor cumprimentar todo mundo. É impossível o pastor conhecer todo mundo. Eu já falei para vocês que um dia eu fui no posto de gasolina falar de Jesus pro frentista. Ele falou: pastor, sou da tua igreja. Sou o Sal. Eu falei: oh, desculpa. Não reconheci. Sabe, há uma necessidade, claro que há. Mas às vezes as pessoas olham e ao invés de ajudar, caramba, vou abrir a minha casa para pôr uma célula e poder ajudar a galera que está ao meu redor, eles pegam, já que tem um pouco de chamado, abrem uma igrejinha, como se abre uma pastelaria, e diz o seguinte: gente, aqui eu vou te ouvir. Quando eu tinha 30 pessoas na igreja, eu ouvia todo mundo. Quando eu tinha 60 pessoas na igreja, também, 100 também. Depois de 100 não dá mais. Mas as pessoas, os Absalões da vida, eles olham uma necessidade e eles querem o quê? Puxar o tapete. Eles querem falar: não, eu tenho uma missão, mas eu vou chegar na frente de todo mundo e eu vou conseguir o que eu quero. Então, vem pra cá. Irmãos, quantas igrejas sendo abertas, que as pessoas, ao invés de crescer em Deus, estão afundando cada vez mais. Quantas pessoas que estão se afastando de Deus porque estão vendo em falsos pastores um mau exemplo. Alô, vocês estão aqui? Sabe o que eu vejo hoje? São aquelas pessoas que falam de tudo para puxar seu tapete, que não vão dar valor para o seu trabalho, que não vão dar valor para aquilo que você está fazendo, mas eles querem te derrubar. Se o pastor prega nos 3 cultos, para ele não interessa. Se o pastor não consegue se aconselhar no final de um culto, aí, tá vendo, vagabundo. Ele não está nem aí para a saúde do pastor. Não é, domingo retrasado, fora o passado o outro, eu entrei na igreja 9h30 da manhã e saí 6 da manhã da segunda. Fiquei direto aconselhando. 4 da manhã teve uma reunião aqui com algumas pessoas, direto. Mas não é porque a gente fez isso uma vez que eu vou fazer isso todo dia. Alô? Não, agora é normal. Um dia me vieram me perguntar: pastor, você vai estar aqui às 4 da manhã, eu preciso falar com você. Aí eu falei: eu vou, mas eu vou estar orando. Não vou conversar com você. Sabe, às vezes as pessoas não respeitam. Elas não dão valor. Se a igreja faz um café de liderança uma vez por mês, para eles não tem valor. Tanto faz eu ir nesse cafezinho. O cafezinho da igreja. O que ele quer é ser o centro das atenções. Ninguém me ligou essa semana. Poxa, irmão, estou fazendo um café para a gente estar junto. Vocês estão aqui ainda? Sabe, nada que você faz é suficiente para os Absalões da vida, pois ele está de olho em algo que o recompense. A Bíblia diz que Absalão furtava o coração do povo, e ele falava o que o povo queria ouvir. Está aqui um outro problema, porque quem realmente ama o povo, trata o povo como filhos. Amém? Só que o pai que ama o filho nunca diz o que o filho quer ouvir, ele fala o que o filho precisa ouvir. Eu tenho um filho entrando na adolescência. Esses dias eu tive uma conversa séria com ele. Por quê? Porque as coisas estão mudando e ele precisa entender quem ele é. E eu comentei com ele: filho, um dia você vai me agradecer por colocar limites na sua vida. Amados, o verdadeiro pai espiritual, ele coloca limites na vida dos filhos.
Agora, não é porque não quer ver o filho crescer, mas porque ele sabe que os limites vão ensinar a pessoa a lidar com o crescimento. Olha para mim. Se eu não tivesse sido limitado pelo meu pastor, pelo meu pastor, olha aqui, eu não conseguiria ter uma igreja desse tamanho. Eu já teria dividido essa igreja, já teria montado a Furacão Church, só funk, né? Furacão 2013. Quem lembra do Furacão 2000? Tô ligado. Era da nossa cidade, né? São Gonçalo, qual é, meu irmão? Só que quando eu fui limitado, quando o meu pastor chegava e me falava não o que eu queria, mas o que eu precisava, sabe o que ele fez comigo? Ele me ensinou a lidar com o crescimento. Agora hoje, vamos lá, 2013, o furacão passou. 2013, a igreja cresceu, estamos em 60 cidades, 2 estados, cuidando de 2 estados e 3 países, amém? A questão é, o meu coração continua o mesmo, porque o meu pai espiritual não falou o que eu queria ouvir, falou o que eu precisava. Aí ele cuidou do coração. Hoje a igreja cresceu e eu não me perco. Você está entendendo? Tudo que um pai quer é ver o filho crescer. Mas na cabeça do filho, ele não quer me ver crescer. Ele está me podando. E na cabeça do pai, não, eu estou te ensinando a lidar com o crescimento. Eu não quero que você se perca. Já viu igreja que tem 100 pessoas, vai para 200, o cara divide, cada um fica com 100? Tem 300, divide, cada um com 150. Meu irmão, olha para mim, a gente cresce unido por causa do pai que a gente tem. E se eu tenho essa experiência em São Paulo, eu quero ter essa experiência no Paraná. Eu quero te ajudar a lidar com o crescimento. Quando eu começo a ministrar sobre área financeira, sobre dízimo e oferta, eu estou te ensinando a lidar com aquilo que Deus vai trazer na tua vida. Porque Deus não vai prosperar teu caminho se Ele vê que um pouquinho mais de dinheiro vai te fazer se perder. Já viu gente que, eu não tenho carro, começa a orar e trabalhar, Deus dá um carro para ele, consegue trabalhar, comprar um carro legal. E aí o cara, não preciso mais ir na igreja, agora eu vou para a praia. Vocês entenderam tudo isso ou eu falei muito rápido? Daqui a pouco eu vou montar uma banda de rap, eu e o Tibone, cara. Deixa eu me segurar. Você está entendendo? Quando eu começo a ministrar e ensinar sobre esse assunto, eu estou querendo o teu bem, querido. Eu vejo pessoas que já não ganham mais do que ganhavam um tempo atrás. Eu vejo pessoas ganhando o dobro ou o triplo do dinheiro que ganhavam quando entraram na igreja. E sabe o que eu vejo? O coração é o mesmo. Limites nos ensinam a lidar com o crescimento. E tudo que o pai quer é ver um filho crescer. Agora a atitude de Absalão foi diferente. Ao invés de ver os limites do pai como algo bom, ele usou desses limites para roubar o coração do povo. E o que deu dele? A Bíblia diz em Provérbios 1:19: tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Segundo Samuel 18:9 diz: indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. Ele morreu. Vocês estão aqui? Querido, se você tem sido guiado pela recompensa, algo de ruim está te esperando lá fora. Não estou falando aqui fora, senão você vai sair da igreja e ficar. Não. Lá na frente tem alguma coisa ruim te esperando. Pastor, está profetizando a morte na minha vida. Fala para o irmão do lado. Quem falou que toda morte tem que ser física? Meu irmão, uma coisa ruim lá na frente pode ser a morte de coisas preciosíssimas, como família. Já viu gente que tem todo o dinheiro do mundo e a família acabada, destruída? Saúde, trabalha, ganha, e depois gasta tudo com farmácia e tratamento. Amigos, não confia em ninguém, agora eu sou o cara. E todos os amigos caem fora e ele se vê com um monte de dinheiro, fazendo churrasco para ele e ele mesmo. E a coisa mais gostosa que tem é quando você tem amigos leais. Pessoas que te tratam independente do quanto você tem prazer de, vem aqui em casa, vamos assistir uma luta juntos, vamos comer uma pipoca, uma pizza. E esses caras, quem é guiado pela recompensa, não consegue viver assim.
E às vezes, o pior, ele perde a própria alma. Lucas 12, eu vou te contar uma historinha. Lucas 12:16 diz: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. Ele disse: farei isto: destruirei os meus celeiros e vou reconstruir os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim será, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pastor, se eu não devo ser guiado pela sobrevivência, nem pela recompensa, pelo que eu devo pautar minha vida? Fala para o irmão do lado. Nós devemos ser, mais forte, nós devemos ser guiados por uma visão. Graças a Deus eu consegui vencer o estágio da recompensa, e hoje eu vivo esse terceiro ponto. Por quê? Repita comigo: toda visão vai me levar a uma missão. Mas olha só, mas ninguém sai da missão se não tiver uma visão. Porque missão é trabalho, amém? Mas se você não souber onde você vai chegar, você vai ficar trabalhando a vida toda, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, toda visão te leva para uma missão, mas você nunca vai sair da missão se não tiver uma visão. Porque pode acontecer de você marchar e nunca chegar ao fim, porque esse fim não existe para você. Quem não sabe onde vai chegar não sai do lugar, ele fica correndo como se estivesse correndo numa esteira. E a visão te faz acordar todos os dias sabendo que cada vez está mais próximo àquilo que Deus te prometeu. Só que visão, fala para o irmão do lado, visão é muito mais do que você vê. Porque, amados, quando você é guiado pelo que vê, sua visão tem um limite. Amém? Eu vejo até o final lá do boqueirão, do terminal. Você vai chegar até ali. Agora, quando a sua visão não é algo que você vê todos os dias com olhos naturais, você precisa alimentar essa visão com olhos espirituais. Isso se chama, começa com F, termina com E. Não entendi? O quê? Fé. Não, você só. Não, eu não estou apontando para você. Fé. Fé. A Bíblia diz que o Antigo Testamento, ela está apontando para Jesus. Todo o Antigo Testamento está apontando para o Evangelho. Nós vamos trazer um paralelo entre dois homens guiados por uma visão dos céus: José e Jesus. Amém? Deus deu uma visão para José? Deu. Deus deu uma visão para Jesus? Ambos na sua adolescência já sabiam dessa visão. A Bíblia diz que com 17 anos José chegou para os pais e disse assim: tive uma visão um dia, e contou a visão dele. A Bíblia diz que com 12 anos Jesus foi perdido pelos pais. Os pais esqueceram Jesus e ele estava no templo discutindo com umas pessoas bem inteligentes e sábias. Os dois sabiam, mas vamos lá. Ambos sabiam que essa visão lhes daria uma missão, e ambos entraram nessa missão. Só que, repete comigo: toda missão vai me levar a passar por um processo. Então vamos lá, quem é guiado pela visão, Deus dá uma missão, mas nessa missão você vai ter que ultrapassar alguns processos. Está entendendo? De novo, usando a prancha, Deus dá uma visão, então para chegar lá Ele vai te dar uma missão, e nessa missão vão ter processos que você precisa vencer. Então vamos lá. Nós nunca poderemos chegar ao ponto da visão sem passarmos pelo processo. Se nessa noite você quer ser guiado pela visão, você tem que embarcar nessa missão comigo, amém? Primeiro passo do processo. Eu acho que é muito pesado para o culto, a gente precisa pular essa parte. Quem quer ser guiado pela visão? Amém. Forte. Forte. Primeiro passo. Fala para o irmão do lado: rejeição. Não precisa abrir agora o texto, tá? Sempre que eu falar alguma coisa eu vou falar de José e de Jesus, então eu vou ser meio rápido, só anote. Gênesis 37:5 diz: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Odiaram José por causa do sonho. João 7:5:
pois nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Querido, se você é guiado pela visão que Deus te deu, você nunca, repita comigo, nunca, você nunca vai conseguir contar com a aprovação de todo mundo. Porque nem todo mundo vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. E aqui entra algo muito triste. Quantas pessoas abortando os planos de Deus porque as pessoas, os amigos e a família resolveram ignorar esse projeto e a sua visão e a sua missão. Fala para o irmão do lado, bem olhando nos olhinhos dele, fala assim: você precisa aprender a lidar com a rejeição. E lidar com a rejeição é entender que eu preciso ser aceito nos céus e não na terra, ser aceito por Deus e não por homens. Amém? Fábio, água com gás? Obrigado, limão e gelo. Aqui dentro, tá? Só a garrafinha, obrigado. Você precisa entender aonde Deus está te levando, amado. Se você não entender isso, qualquer não que você ouvir na vida, você desanima. Porque alguém que é guiado pela visão, ele segue adiante. Ele vai ouvindo, não, 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 não. Quem já ouviu algum não na vida? Mas um dia ele ouve o quê? Não, não, não. Mas um dia ele ouve sim. Todos, fala para o irmão do lado, todos nós já nascemos com não. É ou não é? Todo mundo já nasceu com não. Você vai fazer alguma coisa, chorar, não chora, neném. Né? Tudo é não. Só que você só vai ouvir o sim aquele que não desistir do chamado. A mente dos irmãos de José era pequena demais para o tamanho da obra que Deus tinha na vida do irmão. A mente dos irmãos de Jesus, obrigado, era muito pequena para entender que o irmão deles era alguém especial. Fala, não precisa falar não. Olha só, geralmente os cativos, aqueles que estão presos, não reconhecem o libertador quando está na frente. Lembra de Moisés? Moisés chegou e o povo falou o quê? Quem que te pôs de juiz sobre a gente? O cara foi lá para libertar eles e eles ainda xingaram Moisés. Amados, às vezes aqueles que estão mais perto da gente são os últimos a assimilar quem você e eu somos. Já percebeu isso? Às vezes as pessoas mais próximas não entendem quem você é. Mas isso não te pode parar. Isso não pode te fazer desistir, amém? Mesmo que ninguém te reconheça, mesmo que todo mundo te rejeite, todo mundo tire sarro daquilo que Deus te chamou a fazer. Se Ele te deu uma visão, você tem que ser guiado pela visão, não pelo que estão falando. Segundo passo do processo, fala pro irmão do lado, você tem que vencer a inveja. José foi invejado pelos irmãos, Jesus foi invejado pelas autoridades da época. E como é que eu venço a inveja? Vou te dar uma liçãozinha aqui. Primeiro, perceba que você tem algo que outra pessoa admira. Ninguém inveja alguém que não tem nada de bom. É ou não é? Se alguém está invejando a sua vida, ao invés de se desanimar, você tem que olhar e falar: uau, estou chamando a atenção. É ou não é? Então você tem que se valorizar nessa hora. Opa, não é se matar, se trancar num quarto, ai, não quero mais viver. Sabe, irmã, jogar o cabelo, jogar um ventilador para ele ficar assim, ó. Foto de book e dizer: é isso aí, estou invejando, poderosa. Outra, segunda coisa para vencer a inveja: você não pode impedir a inveja dos outros, é um problema deles, não é teu. Ah, eu estou te invejando, puxa, que pena, valeu. Terceiro, nunca subestime o que Deus te deu. Pô, será que é tão ruim isso que Deus me deu mesmo? Porque geralmente quem despreza é porque quer comprar. Você já foi vender carro usado? Você trata do carro, cuida dele a vida toda, chega para vender. Se você trabalha com o carro, desculpa, mas meu irmão, vocês têm a manha. O cara desvaloriza, ele acha o que não existe. Você acaba falando: cara, como é que eu andei com esse negócio, a lata velha há tantos anos? Era uma bênção até 5 minutos atrás. O cara foi avaliar teu carro, você não quer nem entrar dentro. Você fala: vou pegar um tétano se eu entrar aqui. É ou não é? Só que na ideia dele me vende barato que eu vou ganhar maior grana com esse carro. Vai comprar você de novo o carro. Não,
Dei uma geral, acabei de vender. Não, mas agora é da loja, agora o ar purificou o teu carro. E ele coloca 5 mil a mais ali, assim, ó. Então não subestima o que Deus te deu. Quarto, a inveja, ela exige uma cirurgia do Espírito Santo. Então não queira se defender. Deixa Deus agir. E quando Deus age, sai de perto. Amados, olha só. Quando alguém tem uma visão, essa visão vai exigir tudo da pessoa. Vai exigir tuas forças, vai exigir tua fé. Então você não tem tempo para se defender, para ficar tentando provar que você está certo. Rejeite o ciúme, despreze a inveja, não inveje ninguém e deixa que a inveja deles, não deixa que a inveja deles destrua você, amém? Tenta imaginar nós, se Jesus tivesse sido alvo, aliás, se ele tivesse se deixado levar pela inveja, nós não estaríamos aqui. Terceiro passo, o primeiro é do processo, rejeição. Segundo, inveja. Terceiro, traição. Fala para o irmão do lado, traição. José foi traído pelos próprios irmãos, e Jesus, pelo próprio amigo. Jesus escolheu 12 homens para andar. Ele andava com 3, tudo bem, mas eram os 12 que estavam andando junto com ele. E 12, uma multidão sabia quem era Jesus. Uma multidão queria andar com ele, mas 12 era chegado. Um dos 12 o traiu. Fala para o irmão do lado, meu querido. Vai lá igual, não igual frango. Fala assim, meu querido. Se você vive guiado pela visão, é impossível não ser traído. Amém? Agora a questão é, eu vou ser traído, como é que eu lido com isso? Quais são as características de alguém que vai me trair? Ele não aceita a sua visão. Ele vai encontrar pontos, né? Meu irmão, olha, vocês estão me ouvindo? Deus nunca te dá uma visão 100%. Ele te mostra um pouquinho. Ele fala, vai para lá. Aí você vai indo, ele vai te mostrando. O que ele fez com Abraão? Abraão, sai da tua terra, para a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora ele pega a mulher, pega as suas riquezas e sai. Para onde, Deus? Vai andando, cara. Ele vai andando. Geralmente é assim, Deus te fala, ei, me obedece. Quando eu entrei no Bola de Neve, eu não imaginava que eu ia estar aqui em Curitiba. Eu entrei para pastorear Florianópolis. De repente, em Floripa, fui cair no Rio de Janeiro. De repente, do Rio, vim parar aqui. Daqui, abri o estado. Daqui, abri o Mato Grosso do Sul. Vou agora para 3 países. Vou sondar a terra e implantar a igreja na Colômbia, na Bolívia e, pasme, em Cuba. Amém. Mas o detalhe é, eu não sabia de nada disso. Há 11 ou 12 anos atrás, sabe o que eu tive que fazer? Simplesmente obedecer e ir morar para Floripa. Então quando Deus te dá uma visão, você não sabe muito o que vai acontecer, você está obedecendo, amém? Então quando alguém fala, a pessoa olha para você, mas me fala como vai ser. Eu falo, cara, nem eu sei. Só que ao invés de ele dizer, você está acreditando nisso e te incentivar, colocar fogo na tua vida, ele vai começar a pôr dúvidas. Mas será, cara? E se a bola de neve derreter? Segundo, ele não respeita a sua visão. Quando você tem uma visão, você abre mão de coisas, você vai e você mergulha. O cara que vai te trair, ele não respeita isso. Ele sempre vai falar escondido. Nada a ver, isso aí é viagem. Terceiro, ele não protege sua visão. Ele não diz, cara, nós estamos indo para o mesmo lado. Vamos ajudar o pastor a chegar lá que nós vamos chegar junto. Quarto, eles torcem, mesmo que escondido, para que você nunca chegue lá. Pastor, o que eu faço se identificar pessoas assim no meu lado? Primeiro, fala para o meu lado, se afaste. Fala, segundo, chame a polícia. Tô brincando, se segundo não tem. Terceiro, chame um advogado. Não, tô brincando, se afaste. Eu aprendi uma vez que quando você afasta as pessoas erradas da tua vida, as coisas erradas param de acontecer e as pessoas certas começam a chegar. Então, o que precisa? Você afastar. Segundo, meu irmão, olha para mim. Vocês estão me vendo? Não perca a sua energia e o seu tempo tentando provar que você está certo, ou fazendo-os acreditar na sua visão. Eu já vi gente
parando o que está fazendo, voltando, tentando convencer. Você precisa acreditar, você precisa acreditar. E ele gastando tempo e energia ao invés de, meu irmão, você não acredita, tchau. Falando de pessoas do lado que querem te puxar para trás, amém? Estou falando de pessoas que você está levando agora para Jesus. Estou dizendo pessoas que estão no teu lado e você, meu irmão, estamos indo para o mesmo lado. Não, eu não acredito nisso, eu não concordo com isso. Ai, tá bom, concordo, obedeço, mas não concordo. Essa frase é horrível, um pastor ouvir. Então, não gaste energia. Tua energia, nós temos bolsões de energia. Todo estudo de liderança fala sobre isso. Que o melhor líder que tem é aquele que sabe pegar esse bolsão de energia e... Por que eu consigo fazer tantas coisas no mesmo dia? Porque, amados, eu não vejo dias, eu vejo horas. O que eu faço de tal hora a tal hora, e nessa hora eu faço aquilo. Então eu me dedico. O que eu faço na terça-feira? Eu me aconselho. Eu me aconselho não. Eu aconselho pessoas. Eu aconselho. O que eu faço tal dia? Eu preparo uma mensagem para o culto. Gente, desliga o celular, desligo tudo. Foi domingo passado ou quarta-feira, acho que foi quarta. Eu estava tentando preparar a mensagem. E, meu irmão, aquele momento especial com Deus e as mãos quase pegando fogo, tanto digitar e revelação e tudo acontecendo. E o telefone vinha, e mensagem. E uma hora eu fiquei bravo, desliguei tudo. Eu falei, para, assim não dá. Bolsão de energia. Todo mundo tem. Às vezes as pessoas diluem a energia querendo fazer 200 coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem feito. Você precisa pegar e falar, bom, agora é hora de trabalhar? Eu vou trabalhar. Agora é hora de estudar? Eu vou estudar, não vou pensar no resto. Vocês estão aqui? Vou vir na igreja? Opa, agora é hora de ouvir a Deus. Não vou ficar preocupado se o meu carro está lá fora com a conta que eu vou pagar. Porque pessoas que vivem assim, elas conseguem absorver melhor o que elas estão fazendo. Então elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo dia e absorver, porque elas pegam a energia e canalizam. Agora o que eu vejo? Pessoas pegando a sua energia, não estou falando de energia, nossa, energia cósmica, Ultraman. Não estou falando disso. Estou falando da força que tem dentro de você, da energia de força mesmo, amém? A pessoa pega isso e ela tenta provar para os outros que está certa. Irmão, você nunca vai provar para alguém que está querendo te trair que você está certo. Ele sempre vai te arrumar um lugar, algum jeito de puxar seu tapete. E você precisa entender que o coração deles já não está mais contigo. Agora, eu vejo pessoas que após uma traição, elas perdem o pique. Puxa, não vou mais, não quero mais fazer isso. Elas não querem mais se esforçar em prol de uma visão. Fala para o irmão do lado, querido, traição é uma bênção. Tá amarrado, pastor, bate na madeira. Tá bom, é fibra. Madeira. Eu aprendi que traição é uma bênção, sabe por quê? Porque quem sabe onde vai, escute, faz música de suspense agora. Tudo bem, isso aí é um grilo morrendo. Põe no tubarão lá do outro lado do teclado. Isso aí é o Titanic afundando. Eu vou te ensinar, calma aí, eu vou te ensinar. Pô, até aqui eu vou ter que ensinar, é assim, ó. Amém? Mãos ungidas. Tô dando aula de teclado, amém? Quem quiser falar comigo. Queridos, e ela esqueceu, mas tudo bem. Não fui um bom professor, mas pode continuar assim na música melódica. O cara aqui tem uma visão. O cara tem uma visão. Uma visão. E aí ele passa por uma traição. Ele brinca com a palavra traição. Traição tem 7 letras. 3 de um lado, 3 do outro e uma letra no meio. Qual é a letra do meio? I. Quando o cara que tem uma visão, ele entende quando ele é traído, ele entende isso. Ele pega aí a letra I, que significa ignorar. Ele ignora, ele tira o I, ele ignora a traição. E aí junta de novo e vira o quê? Tração. Aquilo que foi usado para te parar, agora é usado para te alimentar e te dar mais
força, mais gás. Amém? Vamos lá, tubarão. Teve carrinho de fricção. Já viu isso? Pega o carrinho, puxa um pouquinho para trás. Daqui a pouco ele faz aquele barulhinho. Trac, 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 trac. Aí você solta. Ele vai muito mais rápido se você tivesse empurrado normal e muito mais longe. Fala para o irmão do lado, com Jesus, você nunca perde. Meu irmão, com Jesus você pode até dar um passo para trás, mas quando Ele te solta, você vai mais rápido que antes. Amém? E traições têm esse poder. Você fica meio triste. Você para, você fala, caramba, cara, quem eu posso confiar, meu? Pô, pisaram na bola comigo, mas é como se Deus estivesse falando, cara, passa, ignora. E daqui a pouco aquele negócio vai tipo um boi selvagem, tá ligado? Tipo, sai da frente. Agora quem não tem uma visão, a traição faz ele repensar. Ele fica meio down. Ele fica de luto muito tempo. Você tem que ficar de luto por traição? Sim, pessoas queridas te traem, mas isso tem que durar uma semana, 15 dias no máximo. E o resto, vamos trabalhar, gente. Vou me ignorar e transformar a traição em tração. Quarto passo e último. Fala para o irmão do lado, falsas acusações. A mulher de Potifar disse que José queria se deitar com ela. Amor, esse cara quer ficar comigo. E por causa disso ele acabou sendo preso. E quem conhece a história sabe que isso foi uma mentira. Todos disseram que Jesus queria ser rei de um reino terreno. Por causa disso ele foi levado para uma cruz. Fala para o irmão do lado, você não é o que falam de você. Você é o que Deus colocou dentro de você. Então, escute. José não era um adúltero. E Jesus não era um rei de um reino terreno. Mas ele era o rei e é o rei de um reino celestial. Quando a galera está prendendo ele falou, e aí, você é rei? Jesus olhou e falou assim, se eu estivesse no meu reino, eu teria pedido para os meus anjos, eles viriam aqui e me livrariam na hora. Jesus sempre falou, meu reino não é desse mundo. Dentro deles havia uma natureza, e eles não ligavam para aquilo que falavam dele. Querido, o que você é mais importante do que aquilo que falam de você. Por isso, escute. A preocupação de quem vive por uma visão não é se defender, mas é crescer por dentro. Amém? Quando eu vivo por uma visão, tá todo mundo te xingando, pastor. Ah, legal, mas a minha missão não é ficar me defendendo. Ai, é mentira o que estou falando da igreja, é mentira o que estão falando de mim. Ah, quer falar? Fala, meu irmão. Minha missão é melhorar aqui dentro. Porque quando eu melhoro aqui dentro e vem para fora, eu apago tudo o que estão falando. Amém? Quando nós mudamos para a cidade, muitos pastores disseram que era uma igreja de adolescente, que não daria poucos meses, a gente acabaria derretendo como uma bola de neve. Alguns desses pastores já falaram da gente de púlpito, puxa, a gente se enganou. Os caras viraram uma igreja séria, uma igreja que trabalha com todos os lados da sociedade, com toda a família, não só com adolescentes, mas com crianças, com marido, com famílias, e mexe com todas as áreas. E eles tiveram que o quê? Ah, tiveram que engolir? Não, tiveram que reconhecer, porque hoje nós somos amigos. Amém? Mas em nenhum momento eu bati na porta dele e falei, é verdade, você está falando de mim aí? Fala na minha cara. Eu e o Cacá no lado, fala com a minha cara. Nunca precisei fazer isso. Mas o tempo foi mostrando, nesse tempo eu tive que fazer o quê? Trabalhar por dentro. Amados, aperfeiçoar por dentro. Aqui entra o detalhe. Aonde José foi aperfeiçoado por dentro? Numa prisão. E aonde Jesus foi aperfeiçoado por dentro? Numa cruz. Às vezes, você quer ser aperfeiçoado, mas foge da prisão e foge da cruz. E Deus está dizendo, cara, como que você quer ser aperfeiçoado se você não quer passar por isso? Qual foi o resultado? José se tornou governador da maior e mais poderosa nação da época, e Jesus trouxe vida para todos aqueles que nele crescem, e se tornou rei de reis, senhor de senhores, amém? Em ambos os casos, a visão os levou ao cumprimento de uma promessa. Eles cumpriram a missão e venceram os processos. Amado, eu e você fomos chamados para vencer, amém?
Contudo, como que você quer viver a vida que Deus tem para você, se você está evitando a cruz que vai te dar essa vida? Meu irmão, fala para o irmão do lado assim: só ressuscita quem morre na cruz. E às vezes Deus está uma cruz enorme na tua frente, situações, falsas acusações, rejeição, um monte de coisa, para você morrer para você. Você está querendo brigar, provar, eu estou certo, eu vou na justiça, vou processar todo mundo. E Deus falando: morre, desgraçado, abençoado. Morre, abençoado. Deus vai falar isso. Morre. Morre para você. Morre para os seus sentimentos. Morre para as suas emoções. Morre porque não queira se provar. Olha para o meu filho. Meu irmão, falam mal de Jesus até hoje. Ele deixou de ser filho de Deus? Deixou de estar sentado ao lado dele? Deixou de ser capa de revista? Até hoje, todo mundo coloca Jesus na capa de revista. Vamos descobrir os mistérios de Jesus. Jesus não sei o que, tua ciência e tudo. Jesus está lá sendo capa de revista até hoje. E aí? Meu irmão, não importa o que façam. A pessoa que vence a cruz, ela ressuscita e ninguém mata de novo. Você já morreu. Sabe? Aí a pessoa: estão te xingando agora. Cara, eu já morri lá atrás. Morto não tem sentimento. Então é isso que Deus está querendo, que você aprenda a lidar com coisas maiores. Sabe, Deus te faz passar por situações difíceis, para quando Ele te colocar em lugares maiores. Vou falar mais devagar. Deus te faz passar por situações difíceis, para que quando Ele te colocar em lugares mais altos e maiores, você possa olhar e dizer assim: cara, porque assim, quanto mais você cresce, mais pedra você toma, amém? Só que quando você está num lugar alto, você olha e diz assim: cara, Bigard, você não sabe o que eu estou falando de você. Você fala: meu irmão, lá atrás eu tomei pedrada e já morri. Então, não tem mais sentimento, pode falar. Agora tem gente que aqui atrás toma uma pedrada e ele vai dando mais passo para trás, mais o Michael Jackson, né? Vai dando passo para trás e vai parando. Meu irmão, Deus não te chamou para retroceder, amém? Deus te chamou para avançar. Agora, qual é o problema de tudo isso? Agora eu começo a pregar. Tô brincando. Aqui tá vindo pela primeira vez. Agora! A gente vive num mundo imediatista. O mundo do miojo. O mundo da pipoca 3 minutos. É ou não é? Eu era de uma época que a galera colocava óleo, manteiga, banha na panela, jogava milho e ficava batendo na panela de pipoca. Pá, pá, pá. Até hoje eu tenho essa dúvida: pra que bater na pipoca? Será que é pra acordar ela? Tipo assim, estrala! Vai! Quem é dessa época? Tom, você que inventou isso, né? Pra que bater na panela? Até hoje eu não sei, cara. Talvez pra soltar o milho, né? Ficava preso, não sei. É pra soltar. Eu ficava olhando. Também tinha que me assustar, né? Era num sítio em Minas e a senhora era bem velhinha, que tinha uma verruga no nariz. Aí ela olhava para ela, eu tudo assustado. Até hoje eu lembro disso. Querido, nós vivemos num mundo tão imediatista que o mundo faz de tudo para que você burle o processo. Todo mundo tem um processo para passar, amém? O processo está dentro da missão que vai te levar ao cumprimento da visão. Estão entendendo esse processo aqui, essa mistura? O mundo que a gente vive faz de tudo para que você burle esse processo, para que você acelere o processo. Mas eu e você não podemos tomar atalhos, porque esse processo está nos levando para mais perto de tudo que Deus está nos prometendo. E se eu e você pegarmos atalhos, não tem como Deus agir, porque Deus respeita nossas decisões, Ele sempre vai respeitar nosso livre-arbítrio. Então não queira viver o que alguns estão vivendo sem pagar o preço que eles estão pagando. Amém, amados? Deus nos deu uma visão como bola de neve. Nós estamos sendo amados por um e odiados por outros. Normal. Mas a gente não para. Essa é a questão que eu estou querendo te ensinar. Agora, como um pai espiritual, estou terminando meus últimos 5 minutos. Estou usando toda a minha força, que daqui a pouco eu desmaio. Tem que ir para o hospital. Não, está amarrado. Vai tirar a madeira. Ah, pastor, você é supersticioso. Não, é que aqui é uma fibra, não vale.
Como um pai espiritual, escute, estou acabando. A minha preocupação não é chegar onde Deus me mostrou, porque eu sei que eu vou chegar. Amém? Eu sei que eu vou chegar lá. Com você ou sem você, eu sei que eu vou chegar. Mas a minha questão agora é levar o maior número de pessoas possível para lá. Então a minha obrigação é te ajudar a não parar no meio do caminho. A minha preocupação quando eu te ligo, quando eu mando e-mail, quando eu estou aqui no culto falando, gente, venham, ouçam, pratiquem o que vocês estão ouvindo, é simplesmente, ei, nós estamos indo para lá, vem junto, não fica só vendo a história ser escrita, nos ajude a escrever a história, amém? Nós queremos mudar a geração de crianças. Eu estou aqui me matando, eu, o Luciano, o Batata, o Luciano fazendo desenhos, e a gente bolando história, criando estratégia para ir para a mídia, para mudar uma geração. Então nós estamos escrevendo uma história, faz sua parte. Quando estiver vendo na internet, multiplica, clica, manda para frente, faz o negócio ficar conhecido, fala para as crianças que você conhece, ou conheço um personagem, vou te trazer uma revistinha de presente. Sabe, nós estamos indo para lá, é uma visão, não fica vendo, ai, tá dando certo, né? Olha, bem que o pastor falou, deu certo. Meu irmão, não é bem que o pastor falou, deu certo. Você tem que estar junto. Sabe, quando a gente estiver lá na frente, você tem que falar, cara, eu faço parte disso. Eu orei por isso, eu multipliquei o banner ou o clipezinho, eu fiz minha parte, eu orei, eu investi, eu comprei, sei lá, 10 revistinhas, dei no ônibus para uma galerinha. Meu irmão, você não tem noção o impacto que uma criança tem ao receber um presente, ainda mais uma revista que vai ensinar princípios. Agora você calhou de estar na igreja do pastor que fundou, mas esse negócio vai percorrer o Brasil e o mundo, amém? E você não tem que ficar, ai, o pastor quer ficar famoso. Meu irmão, eu já sou famoso sem a revista, tá bem? Então, não é isso. Esses dias o Van Diesel me ligou. Aí, irmão, quero te convidar para fazer o Velozes e Furiosos 7. Eu falei, vamos ver. Eu vou brigar com o outro lá, o The Rock. Os caras não estão achando gente tão grande para brigar com ele. Nossa. Aí eu vou chamar o Berê. Amados, pastor, você é famoso? Pergunta para o inferno se ele me conhece. Então, conforme você vai obedecendo a Deus, tua foto no inferno vai crescendo. Deve ter um outdoor lá, eu abraçado com Rina. Tipo, meu irmão, a gente é conhecido no inferno, a gente é famoso lá. Amém? Posso não ser aqui, mas lá eu sou. Por isso que eu falei que eu sei que eu sou famoso. Agora a questão é, a revista tá rolando, e ao invés de você ficar vendo, olha o que eles estão fazendo. Oh, balão mágico. Quem lembra? Nossa. O que tem gente assim, né? Que vive pela sobrevivência, pela recompensa, e fica só vendo o que as coisas estão fazendo. Sendo que Deus te colocou aqui. Você podia, meu irmão, você podia estar em qualquer igreja de Curitiba. Já parou para pensar? Qualquer igreja, por que você não está? Outra, a gente não está num lugar acessível, a gente está no Boqueirão, gente, é longe. Quem acha que é verdade? Porque para mim é perto. Eu estou a 3 minutos da minha casa. Não, agora 10. Demoro pra caramba para vir. Mas, amém? Então, se Deus te faz atravessar a cidade, não é a cidade, é a cidade, e vir até aqui, Ele não te pôs aqui à toa. Ele quer que você vá junto. E a minha missão é te despertar para isso. É dizer, ei, você vai esperar eu e meia dúzia de gato pingado tá lá para você dizer, meu pastor chegou, né? Ou você vai olhar e vai dizer, caramba, a gente saiu do ponto que a gente estava, nós chegamos num lugar maior em Deus. Então a minha missão é despertar e jogar fogo no teu coração. Sabe, te puxar um pouquinho para trás, pôr um pouquinho de limite, para quando te soltar, você, meu irmão, virar, sei lá, Buzz Lightyear, ao infinito e além. Agora, minha obrigação é te mostrar que se Deus falou algo, não importa a rejeição, a inveja, a traição e as falsas acusações, tudo que Ele precisa é que você não desista. Tem no céu uma bandeira dizendo, não desista, só isso. Mas eu estou chorando, só não desiste. Não desiste. Pastor, você vive dizendo isso, né? Toda pregação você fala, botar fogo, você é um incendiário. Queridos, eu tenho falado bastante
bastante sobre certos assuntos. A pergunta é: você tem ouvido? Eu falo muito de perseverança, muito. Toda mensagem tem alguma coisa falando de perseverança. A pergunta: você tem perseverado? Eu falo muito sobre visão, mas tem vivido debaixo de uma visão? Porque às vezes a gente vai repetindo para isso entrar. Meu irmão, não é de revelações e revelações que uma igreja anda, mas ela anda de entendimento em entendimento. Então você pega uma revelação, pum, no teu coração. Pega a revelação, pum, mas sempre no mesmo princípio. Você aplicou, vamos para outra parte. O que tem guiado sua vida? A sobrevivência? Você faz apenas o que é certo a fazer? A recompensa? Sua recompensa é mais importante do que as pessoas, os relacionamentos, a liderança e os seus valores? Ou você tem sido guiado por uma visão? Se sim, saiba, você vai ter que passar pelo processo, vencer a rejeição, a traição, a inveja e as falsas acusações. Agora eu posso te dizer algo. Deus está procurando pessoas assim. Será que Ele vai encontrar pelo menos uma 100 aqui? 200? 2.300? Pessoas guiadas por uma visão, pessoas que caminham numa missão e pessoas que nunca abandonam o processo. O cara pode cair, mas a galera olha e parece que ele ressurge das cinzas. Meu irmão, nós somos chamados para isso. Jesus morreu, está numa cruz, o inferno, acabamos com o Filho de Deus, já era, aquela festa. Terceiro dia, demoniada tudo olhando assim, cara, o que está acontecendo? Daqui a pouco aparece quem? Na terra, os discípulos chorando. Escute, vamos voltar agora, retrocede um pouquinho, volta naquela época. Os discípulos mataram o nosso mestre, e ele lá no inferno catando, pisando na cabeça do diabo, pegando a chave do inferno. Daqui a pouco, uma mulher vai lá no túmulo. Tem 2 anjos falando assim: o que você está procurando aqui? Ele já ressuscitou, já era. Essa mulher sai correndo, porque por que você acha que foi uma mulher que viu primeiro a ressurreição? Que Deus sabia que ela ia espalhar para todo mundo. E aí ela sai correndo e começa a dizer, ressuscitou! Está até hoje espalhando. Imagina se fosse um homem. Iam perguntar para ele: o que você viu lá? 2 anjos. Como é que foi? Legal. Minha esposa chega para mim depois de algum culto, eu tenho que levar ela para os lugares especiais. Quando ela chega: me conta como é que foi. Pô, foi animal. Agora eu pergunto para ela: como é que foi seu dia? Aí às vezes ela fala: você tá aqui ainda, amor? Claro, amor, tô ouvindo tudo. Mas tipo, eu já fui pra Foz do Iguaçu e voltei 3 vezes. Tô brincando, eu sempre te ouço. Todo mundo olhando, falando: Jesus, já era. Daqui a pouco ele chega. Os discípulos chegam e falam assim: queria ver, quero ver se é ele mesmo. Só acredito se ver. Estou falando igual pro nordestino, né? Sei lá, acho que Deus tem uma obra comigo lá. Quero ver as marcas. Jesus chega, entra na porta, atravessa a porta. E aí? Você quer ver? Meu irmão, das cinzas, esse cara me ressuscita dos mortos. E depois dele, essa é a missão dele nas nossas vidas: fazer com que todo mundo olhe para você e diga assim: acabou, não vai ter mais como fazer nada. De repente você ressuscita. Uau! Eu vou te contar uma história de 1 minuto. Porque tá bom, então eu não conto, né? Porque agora foi o inverso. Eu falei: eu vou contar. Não conta. Eu vou acreditar que você falou antes do tempo, tá? Pra não me sentir rejeitado. Teve um tempo. Eu esqueci de dar um recado. Depois eu dou. Em fevereiro, Deus pediu para mim parar de viajar um pouco. Na verdade, pediu para eu parar de viajar bastante, divulgando a turma do Biga. E Ele usou umas situações meio tristes
Pessoas cancelando cultos que tinham combinado comigo 2 horas. Eu viajando 400 quilômetros com o carro cheio de revistinha. Quando eu chego 2 horas antes de começar o culto, não vai dar certo. Eu falei, cara, por que você não me avisou antes? Eu viajei 400 quilômetros, eu não tenho culpa. Aí liguei para outra mesma coisa. Eu senti Deus fechando as portas. Deus é o Deus que tem a chave de Davi. Quando Ele abre, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha, ninguém abre. Ele só deixou o meu celular ligado. Eu consegui ligar para o Amaro, profeta Amaro. Eu falei, Amaro, eu não sou de te pedir oração, mas hoje eu estou muito triste, estou bravo, ora por mim. Ele falou, não preciso nem orar, Deus já me deu a palavra. Você está fazendo as coisas na tua força, deixa Deus fazer do jeito dele. Falar o quê? O cara acabou de revelar o que estava passando. Falei, é de Deus. Desliguei o telefone, bravo. Pensa num cara bravo. Porque, meu irmão, quando você tem uma visão, você quer que essa visão se torne realidade, mas o tempo é de Deus, amém? E aí, de repente, Deus me manda ficar em Curitiba. Fiquei aqui, não paramos, mas foi produzindo revistinha, fomos fazendo clipe, gravando música e tal. De repente, um amigo meu me apresenta para um cara que tem a mídia na mão dele. Esse cara gosta de mim, pega o projeto e lança um banner na internet. Através dele, em 3 dias, 730 mil pessoas visualizaram o banner. Eu olhei, e aí uma pessoa falou para mim, você entendeu porque Deus te mandou afastar? Para Ele agir? Na minha força, de repente 100 mil pessoas iam falar, que legal. Nem 100. A maior visualização que eu tive foi o discurso lá, foi 19, quase 20 mil. 700 mil. Se você está em dúvida, entra no Facebook, Turma do Biga, e vai rodando, vai ter um banner do Biguinha, o primeiro, não é esse. Vai rodando lá para baixo, você vai ver o outro banner do Biguinha, você vai ver a quantidade de visualização que tem. Meu irmão, quando Deus quer fazer algo, Ele te ressuscita, nem que Ele te ressuscite das cinzas, mas Ele faz. E se Ele está fazendo isso com o teu pastor, você acha que Ele não vai fazer isso com você? Ele está te matando, pondo fogo. Quando você virar cinza e todo mundo dizer acabou, Ele só faz isso, ó. Você levanta e começa a fazer. Que essa é a missão das nossas vidas, amém? Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça um pouquinho. Feche seus olhos. Primeira coisa, você que está aqui, eu quero ser bem rápido e objetivo. Amado, não há lugar melhor para viver do que debaixo de uma visão de Deus na nossa vida, porque aí você nunca vai errar. Quando Deus te dá uma visão, você não tem como errar o caminho, querido. Você não tem como ir para lugares errados, não tem como você se perder. Você pode até ir para cinzas, mas Ele te ressuscita. Mas Ele precisa que você ande nessa visão. Mas Ele não dá visão para quem não anda no lado dEle. Se nessa noite você quer colocar a tua vida debaixo da vida dEle, a tua visão debaixo da visão de Deus, se você quer colocar, sabe, o teu futuro nas mãos dEle, eu quero te explicar uma coisa para te terminar. Eu não estou te oferecendo uma religião, tá? Se fosse uma religião, eu te ofereceria uma Bíblia, você colocaria embaixo do braço e pronto. Não é isso, eu te oferecendo uma amizade com Jesus, relacionamento. Você poder ser quem você é, mas mudado por dentro. Se você quer isso, eu quero te dizer que não há lugar melhor para estar. Não há lugar mais louco para permanecer. Mas você tem que querer. Pastor, eu quero, o que eu tenho que fazer? Não precisa vir aqui na frente nem ficar em pé. Eu quero que você apenas levante tua mão direita comigo. Pô, pastor, eu tô afim. Não olha para quem está no lado. Esse é o dia da tua vida. É o dia da tua história, da mudança da tua história. Então, em nome de Jesus, se algo te impede, cara, eu não sei, dá uma chance para Ele te provar que não há lugar melhor para estar. Levanta a sua mão direita comigo, eu quero fazer uma oração com você. Você que está a fim de entregar teu caminho nas mãos de Jesus Cristo. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te peço perdão. Porque até hoje eu fui guiado por outras coisas. E não pela tua visão. Nem pela visão que o Senhor deu para mim. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é para ti, Jesus, que eu entrego a minha vida, desde agora, para todos sempre, em nome de Jesus.
de Jesus. Pai, essas mãos erguidas precisam do teu toque. Eu te peço, restaura essas famílias, restaura esses corações. Ajude-os a terem uma visão dos céus. Ajude-os a andar contigo. Que nunca, nunca mais eles andem guiados por outras coisas que não seja a tua visão na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, queridos.